Oi, pessoal! Eu acabei de participar de um webinário com o professor mestre Paulo Roberto no seu perfil. Infelizmente, a live não foi gravada por conta de conexão, então estou refazendo a fala. Claro que não vai sair 100% igual, né? Talvez outras coisas possam aparecer aí ao longo da fala, mas estou refazendo para que as pessoas que tiveram acesso e querem continuar entendendo, discutindo, possam fazer, né? E também para aqueles que não conseguiram assistir, que possam estar assistindo agora, né? Para quem não me conhece, eu sou Laís Marinho, eu sou pedagoga, mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ. Sou pós-graduada em Tecnologias e Educação à Distância e também agora, né, estou no doutorado em Educação pelo Proped UERJ. Eu também sou mediadora à distância no CEDERJ, dando as aulas, né, juntamente com a nossa equipe, né, de currículo e cotidiano escolar. E também sou professora na pós-graduação do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E quando eu fiz a fala lá nesse webinário, né, eu teci a minha fala a partir de um texto, né, que eu escrevi para poder me organizar, né? E nesse texto eu discuto educação e tecnologia nos tempos atuais, durante e pós-pandemia, né? Como a gente vai pensar, né, a relação tecnologia, currículo e pandemia, né? Eu venho pesquisando tecnologia, currículo e cultura, né? Esse tripé que eu sempre discuto desde a minha graduação, eu venho discutindo isso desde a graduação, né? E ainda discuto agora no doutorado esse tripé aí a partir de aportes pós-estruturais do currículo, né? Então eu tenho aí um caminho, um viés pós-estrutural para pensar educação, né? E atualmente, com o isolamento social devido ao Covid-19, vê-se uma transformação da educação presencial para a educação à distância, né? Onde professores de todos os níveis da educação necessitam gravar videoaulas, videoconferências, produzir material a ser enviado virtualmente, etc. Movimento esse que está ocorrendo em instituições privadas, né? E também em algumas instituições públicas. Com isso, a ABALF, a Associação Brasileira de Alfabetização, no mês de abril desse ano, né, se posicionou em relação à questão das secretarias de educação oferecerem aulas remotas, né, sendo a educação à distância. Lembrando que educação à distância não é sinônimo de educação de aula remota, né? A educação à distância é uma modalidade de ensino e o ensino remoto ele é algo que no nosso contexto do Brasil foi algo de improvisação, né? Foi algo improvisado, né? Por conta da pandemia, colocou-se o ensino remoto, o ensino online, para que as crianças, os alunos, né, não ficassem sem aula, né? Mas a gente vai ver, né, e vai discutir que não é possível a gente fazer, né, a transformação do modelo da educação presencial para o ensino remoto, como se fosse uma substituição um pelo outro. E aí a ABALF, ela vai defender, né, ela vai reconhecer que as tecnologias possibilitam construções de conhecimentos, mas ela vai defender que isso pode gerar e acentuar a exclusão. No caso, a reposição das aulas presenciais, né, no ensino remoto, né? Vamos repor as aulas presenciais com o ensino remoto. Essa questão que está acontecendo atualmente, né, ela gera e acentua a exclusão. E por isso a ABALF ela tem uma posição contrária ao indicado pelas secretarias. E aí eu vou entender, né, que há uma complexidade de estabelecermos como ideal a educação à distância, né, como representação da educação presencial. É muito complexo a gente tentar estabelecer essa relação direta, né? Eu vou refletir a partir das lentes de Jacques Derrida, em um aporte pós-estrutural, como eu disse no início, a EAD como aporia. Isso vem da minha pesquisa de doutorado em andamento,
né? E aí aqui a gente não está entendendo a aporia como uma ferramenta crítica ou algo que vai condensar todos os paradoxos, mas eu estou entendendo a aporia como condição para o pensamento. E ao contrário do que acontece em outras áreas da sociedade, né, a gente vê compras online, serviços públicos acontecendo online, a disseminação de pesquisas, disseminação de mídias, de negócios, né, sendo realizadas nas áreas focadas no digital, né? E essas áreas, elas têm uma relação indissociável entre o mundo material e o mundo virtual, digital. Mas na educação a gente vê que por muito tempo isso foi visto como caminhos distintos. A educação presencial ela não era associada à educação com tecnologias, com o uso das tecnologias, e a EAD não é vista como com presencialidade, né? E aí o ensino híbrido, o ensino remoto, ele vem colocando isso na discussão. A educação necessita, né, ter novos paradigmas, novas questões a serem colocadas em pauta. E aí, com o Covid, né, 19 e o distanciamento social, a gente vê que há desafios complexos à educação, onde a gente vê que muitas pessoas, né, acham que é possível ter uma substituição total da educação presencial com o uso das mídias, né, e aí você pega aquele mesmo modelo e coloca para o remoto. E você vê que isso não é possível representar, né, algo que é feito num cotidiano escolar, num ambiente escolar presencial. Porque o ato de educar, ele se faz a partir das relações, das trocas, dos toques, dos abraços, dos olhares, principalmente na educação infantil, né? Mas com isso, né, com essa questão do ensino remoto, a gente vê que há uma acentuação das desigualdades por conta do uso dos materiais, da internet, da conexão, da formação de professores e diversos outros fatores. A gente percebe que há uma impossibilidade de suplementação da educação presencial para a educação online, né? Pela educação online. E aqui, quando eu estou falando de educação online, eu não estou me referindo ao modelo, né, a modalidade EAD. Eu estou me referindo à relação direta entre aluno e professor de forma síncrona, ou seja, ao vivo, né, online, né, e não assíncrona que você acessa depois o vídeo, por exemplo. Então, quando o aluno, né, está tendo troca ao vivo, naquele tempo, né, naquele horário, né, os dois juntos, no mesmo horário, né, aluno e professor, a gente tem uma educação online, né? A educação à distância, ela é vista, né, e ela pode ser entendida como uma educação que ocorre de forma assíncrona, né? Então, não precisa estar no mesmo horário, online, enfim. É isso. A gente pode, talvez, discutir essas nomenclaturas, essas modalidades, essas questões em outro vídeo. E aí, não tem como a gente fazer essa suplementação, né? E a gente percebe que essa aula online, aula remota, esse ensino, né, síncrono, ele aumentou com a pandemia porque buscaram solucionar a crise da educação por meio do viés online, por meio do uso das mídias, né? E aí tem uma pesquisa do professor Joe Casanova, ele é professor associado da University West London, né? E ele afirma que em abril desse ano, as buscas e os downloads, né, pelo aplicativo Zoom e pelo Google Meet aumentaram significativamente, né, porque as aulas começaram a ser feitas de maneira remota, né? E tem escolas, né, que fazem a opção pelo ensino remoto, e esse ensino remoto a gente pode entender, né, como um espaço virtual, né, que é um lugar, um momento de formação. E ele difere do momento habitual da aula presencial. Há readaptações, ressignificações e reaprendizagens do que é o ato de aprender e ensinar. E aí eu penso que isso é discutir currículo. Pois em meu entendimento, a partir de aportes posturais, né, o currículo não é apenas um documento,
né, que irá nortear o trabalho do professor, né, o trabalho docente. Ele vai para além disso, ele se faz e refaz nas contingências, nas ambivalências, nas imprevisibilidades e tensões. Em todo momento a gente está produzindo currículo. Durante a pandemia, professores, alunos, pais, pessoas que ajudam as crianças nos deveres da escola, estão produzindo currículo, estão produzindo conhecimento, estão produzindo cultura. Só que a gente precisa entender que as imprevisibilidades, os escapes, são inerentes ao fazer docente, são inerentes ao fazer educativo. E que essas imprevisibilidades vão fazer parte da dinâmica, né? E aí a gente tem aí N imprevisibilidades que têm ocorrido ao longo aí dessa pandemia, antes dela e acontecerá pós-pandemia também. Essas tensões e escapes colocam uma lupa no entendimento do que é tecnologia. Muitos acreditam que o uso da tecnologia, mídias digitais móveis, né, celular, notebook, tablet, né, vai garantir uma qualidade na educação. E as tecnologias digitais são vistas assim como prognóstico para superar a crise da educação. Com uma promessa de que vai conseguir mediar o ensino, a aprendizagem, vai trazer qualidade, mas de fato a gente tem conseguido, com o uso das tecnologias, ter qualidade na educação, alcançar todos os alunos. A gente tem conseguido garantir que este modelo de educação remota vai funcionar para todos. A gente precisa entender que a busca pela homogeneização só nos trará mais ainda, né, um olhar para a diferença. Nossos alunos, eles estão vivos, eles não são robôs, né? A gente não consegue padronizar e homogeneizar tudo. A gente não consegue fazer isso nem no online, né, e nem no presencial. A gente está o tempo todo produzindo conhecimento e currículo. E aí, nesse mundo, né, com intenso processo de mudanças, esse intenso processo impossibilita o controle total das coisas, né? Então, há uma pretensão de garantir um controle no ensino presencial e também agora mais forte ainda no ensino remoto, né? A criança precisa estar com o uniforme em frente à câmera durante 5 horas, só pode falar quando a professora abrir o microfone e tudo mais. Há uma pretensão de controle, mas essa criança pode desligar a câmera, sair, fazer outra coisa, voltar na hora da chamada, porque tem professores que estão precisando fazer chamada, né? Se você tem um caso, você é professor, né, tem um caso aí durante essa pandemia para contar, aproveita e bota aqui no comentário, né? Porque há muitas questões para a gente discutir, né? E a gente vê o quanto a imprevisibilidade e quanto a imprevisibilidade é constante e quanto o controle ele não é garantido, né? Ele é, com certeza, impossível de se fazer totalmente. E aí a gente vai ver, né, que o cenário que estamos vivendo é um cenário plural, denso, composto de referências e virtualidades que se cruzam. Nesse tempo, há um movimento exploratório incessante, como diz Baba, né, que há um cruzamento de figuras e imagens, somados às referidas abundâncias de nossos tempos. E aí eu já estou me referindo a Martins. O fluxo que se estabelece entre o mundo material e real, o material real e o virtual, confere novos significados para a produção de conhecimento e afeta formas de apreender o mundo. E aí vai contribuir para colocar em prática, em questão, né, para colocar em questão paradigmas que sustentam e organizam o próprio funcionamento das escolas. Inclusive, a questão da organização dos processos pedagógicos. E aí a gente vai ver que há um potencial do uso das tecnologias para oferecer a socialização do conhecimento, mas ao mesmo tempo o acesso a essa tecnologia ele ainda é desigual, né? Porque esse acesso não é entendido como um direito humano. Embora a ONU tenha feito aí as suas falas, né, em janeiro desse ano, dizendo que a internet, né, é um direito humano, a gente ainda não tem esse direito garantido para todos, né? Então isso aí é uma problemática para a gente nesse tempo de pandemia e também em outros tempos, né? O movimento que ocorre entre o mundo material e virtual vai criar outros sentidos e significados para a própria sala de aula, né, para a própria prática na sala de aula e agora também para o ensino remoto.
né? Essa produção de conhecimento ela não está localizada só no espaço físico, né? Em outros espaços também ocorre a produção de conhecimento por conta de um fluxo contínuo. A gente vai também, né, problematizar aqui a questão do entendimento da EAD como plenitude, né, como se a EAD conseguisse comportar o que ocorre na educação presencial. E aí, aqui, há um entendimento da educação EAD como ensino remoto, sendo que eles são distintos. Mas a gente está entendendo durante a pandemia como se fossem coisas parecidas, embora não sejam. Então, o ensino remoto ele não vai substituir na íntegra, né, o ensino presencial. Não tem como haver essa substituição, né? E a gente vai perceber que não é possível, né, entender que a EAD vai suplementar a educação presencial, né? E aí, pensar em educação pós-pandemia é entender que não há como prever, controlar ou saber o que irá acontecer. É muito difícil a gente não conseguir controlar, não conseguir planejar 100% tudo que vai acontecer. Mas encarar a educação pós-pandemia é entender isso, que é impossível prever o que vai acontecer, né? Podemos até buscar uma nova organização, mas sempre algo vai escapar, né? Nunca a gente vai conseguir ter algo fechado completamente. O sentido que a gente vai ter sobre a educação pós-pandemia, ele é um sentido provisório, né? A gente não vai conseguir condensar tudo e fechar e pronto, vai ser isso. Porque nós estamos construindo ainda o que será da educação agora e depois. A gente está fazendo a construção dessa nova educação, desse novo normal, agora, né? A gente, se vai ser o ensino remoto, o ensino híbrido, se vai ser outras formas, né? Se vão ser outras formas de organização, a gente não tem como prever. O que podemos encarar como parte que está constituindo a realidade é que não é possível pensarmos educação sem relação. Não é possível voltarmos às aulas presenciais sem vacina. Não temos como voltar às aulas presenciais, principalmente na educação infantil e ensino fundamental 1, sem vacina. Porque nós precisamos abraçar nossos alunos, falar com os nossos alunos. Eles vão querer trocar materiais, eles vão querer trocar lanche, né? E aí a gente precisa entender que sem a vacina, o modelo atual de educação não tem como ocorrer. Não é possível garantir ainda que todos terão acesso às aulas remotas. Se a gente for fazer um ensino híbrido, por exemplo, onde se tem aula remota e educação presencial concomitantes, né? Então, o que podemos fazer é construir currículo e novas possibilidades a partir das imprevisibilidades que estão em curso. Se o projeto educacional moderno ele se organiza com essa pretensão de fechar tudo, a crise da modernidade ela tem deixado explícita que a imprevisibilidade é inerente ao funcionamento do social. Como um acontecimento, como diz Derrida, que o acontecimento é, antes de mais nada, aquilo que nos surpreende, que a gente não compreende. E, em consequência, né, ao ambiente escolar, ao ambiente familiar, né, então a casa é improvisada como escola, os pais são improvisados como professores, isso aconteceu, né, e a gente não teve como prever. Trata-se de entender que a pretensão de controle total dos fenômenos sociais nunca será realizada. A tentativa de provas, exames, trabalhos com nota, feitos em casa com a fiscalização dos pais, tem sido uma prática do ensino remoto, mas isso, né, nos indica que os responsáveis não vão suprir aquilo que esse modelo que é escolar, né, esse projeto educacional moderno está querendo. Né? Isso é uma pretensão que não vai ter frutos, né? Sendo que esses estancamentos de sentidos, né, por exemplo, a tentativa de controle total do que ocorre no ambiente escolar e fora dele, né, ele vai mostrar para a gente que nunca vai acontecer, né, nunca se realizará. Esse estancamento de sentido nunca vai se realizar. Né? E os consensos em torno dos sentidos que estabelecemos contingencialmente serão instáveis e conflituosos, de acordo com Mouffe.
E aí, né, na minha perspectiva, aceitar a imprevisibilidade como inerente às relações sociais é o desafio que se coloca para a educação contemporânea. Então, eu entendo que reconhecer a imprevisibilidade como inerente às relações humanas é um desafio que está posto para a educação contemporânea e que é impossível controlar e prever tudo que está acontecendo, tanto no presencial, quando acontece, e no ensino remoto, né? E que esse ensino remoto promove desigualdades também, e que para sanar essas desigualdades, mesmo de forma provisória, a gente precisa entender que o acesso à internet, ele é um direito humano. É isso, eu agradeço você por me ouvir até aqui. Obrigada e quem sabe teremos mais vídeos sobre educação por aqui. Tchau!